Hoje é feriadão, o Léo tá aqui trabalhando para terminar essa parede a tempo e eu vim ver o serviço, mas fiquei curiosa para ver como que é a aplicação disso aqui. Então vou aplicar um pouquinho, ele já me ensinou aqui mais ou menos como fazer, vamos ver se vai dar certo. A gente pega a massa, coloca com a espátula nessa, como que chama essa ferramenta? É espenadeira. Na espenadeira. Não, continua. Aí você passa na parte de cima, onde que não tem. Tá bom. Escritório novo e sonho de consumo parte 3. Textura de efeito concreto. As texturas de efeito concreto viraram febre no mercado. Já são sucesso por aqui, por aí e em todo lugar. Ou seja, viraram um sonho de consumo da maioria das pessoas, dos meus clientes e meu também. Depois dos vídeos da Casa do B, que fizeram muito sucesso aqui no canal, eu recebi muitos comentários com pedidos para que eu explicasse melhor a textura que nós utilizamos lá, tanto internamente quanto externamente. Toda a parte de textura de cimento queimado das paredes foi refeita, tudo novinho. O pessoal está terminando de aplicar a parte externa, depois eu mostro. São texturas especiais, a textura interna ela é diferente da textura externa, as cores são quase iguais, mas o acabamento é um pouquinho diferente. Eu prometi que eu mostraria isso num vídeo específico e aproveitei as obras aqui do escritório para mostrar em detalhes para vocês todo esse processo de aplicação dessa textura e o porquê dessa escolha. Existem muitas texturas no mercado e eu mesma já usei muitas delas, muitas fábricas diferentes, mas a textura da Capo é a queridinha para mim no momento. E por isso ela foi a minha escolha, tanto para a Casa do B quanto aqui para o meu próprio escritório. E por quê? Primeiro, obviamente, por causa de qualidade. Segundo, por causa da estética, qual que é a aparência final que essa textura tem. E eu gosto muito dessa porque ela tem um acabamento fosco, mais natural. Ela não precisa ser encerada, ela não recebe aquela cera que deixa a textura brilhando no final das contas. Além de que eles têm uma variedade grande de produtos, com texturas internas, externas e inclusive para piso. A da Capo não possui uma variedade grande de cores, mas eles foram muito assertivos na escolha dos tons. São 5 tons: barbante, concreto suave, concreto, platina e chumbo. Aqui no escritório eu escolhi a cor platina para essa parede. Por quê? Porque eu queria que fosse um tom suave, mais puxando para o cinza. A gente já tem um piso com uma cor de madeira que já é um pouco mais amarronzado. A gente tem a parede de tijolinho maciço aqui no fundo também, que já puxa um pouco mais para o laranja. A gente tem um teto colorido. Então eu queria que fosse uma parede bem neutra, de um tom bem neutro, bem seco, mas bem contemporâneo. O concreto ele tem essa pegada clássica e contemporânea ao mesmo tempo. Já lá no B, nós utilizamos o tom concreto suave, que é a cor que mais se assemelhava à textura que já existia lá na casa. Mas tinha sido uma textura improvisada que eles fizeram durante a obra, a gente já não conseguia reproduzir essa textura e ela também não tinha a qualidade que a gente precisava. Então o tom concreto suave, ele casou perfeitamente ao tom que já existia na casa. Nós refizemos toda a textura externa e toda a textura interna da sala. São materiais muito parecidos, porém diferentes, com resistências diferentes. Para vocês entenderem como a gente resolveu a questão da textura da casa, da nova textura, a gente não conseguiu saber qual a textura original utilizada. Os proprietários da casa falaram que foi uma mistura feita em obra, então a gente deveria agora comprar um novo produto que se assemelhasse ao antigo. Para isso, para que a gente tivesse certeza do tom, eu pedi que o fabricante fizesse 2 amostras aqui no local, uma mais clara e uma mais escura, para a gente ver qual ficaria melhor. E na minha opinião, a melhor disparado foi a mais escura. Olha que bonito, o tom é muito próximo do original, mas é uma textura que tem inclusive um acabamento melhor, um toque mais gostoso, mais suave. Obviamente, a textura externa ela tem uma característica de maior resistência às intempéries, ela resiste melhor à chuva e ao sol. Ou seja, ela não desbota nem descasca em contato com as intempéries.
macete é a gente conseguir um desenho bonito. E esse desenho a gente consegue de acordo com o movimento que a gente faz durante a aplicação. E qual é o passo a passo da aplicação dessa textura? Essa textura ela vem em galões em forma de pó. Ela precisa ser dissolvida em obra com água. O produto ele vem assim, em pó. Ó, é um pozinho bem fininho. Ele vem nesse galãozinho e o preparo dele se faz da seguinte forma. Eles colocam água num pote maior, num galão maior e vão jogando o pozinho, despejando o pozinho aqui, misturando até dar liga, até dar o ponto certo. Como eu falei, é uma massinha bem fininha, ó. Ela tem uma texturinha bem fininha, não pode ser feita muito grossa, porque é para ela ser mais ou menos rala mesmo, para facilitar a aplicação na parede. E o segredo é bater bastante essa mistura, ou seja, misturá-la bem, igual uma massa de bolo. Eles usam a furadeira para isso, colocam essa ponta aqui, que é uma ponta de batedeira mesmo, olha só. E aí, com essa batedeira, eles colocam ela aqui dentro, misturam para a massinha ficar bem homogênea. Também, depois que já está tudo prontinho, é aplicado esse impermeabilizante aqui, à base de água, acrílico, base de água. É aplicado por cima da textura para selá-la. Quando o pintor estava aqui aplicando, Léo, eu fiz o teste aqui na obra e eu vi que realmente é muito fácil de aplicar. A gente precisa conseguir ter um ritmo, um movimento mais homogêneo nessa aplicação para que a gente tenha um desenho mais homogêneo na parede também. Vou fazer um teste aqui agora para saber se é fácil ou difícil aplicar essa textura na parede. O Léo já me ensinou que a gente coloca um pouco de textura aqui na desempenadeira com a espátula. E o macete é aplicar em movimentos circulares. Vamos lá. Porque são esses movimentos que vão dar o desenho, a texturinha de concreto na parede depois. Não é isso, Léo? Isso mesmo. Tá certo? Você tá. A textura é bem fininha, a massa é muito lisa, então não é difícil. Ela desliza bem, a desempenadeira desliza bem na parede. Bom, não vou fazer muito para não correr o risco de dar errado, mas bom, o teste feito e aprovado com sucesso. Pronto, valeu! Quanto menor, quanto mais rebuscado é esse movimento que a gente faz, maior é o desenho na parede. Quanto mais amplo e mais suave esse movimento da aplicação, menor é o desenho que a gente tem no final das contas. Ela é aplicada em duas etapas. Primeiro a gente aplica a massinha na parede inteira. Espera secar normalmente de um dia para o outro e passa uma lixa fina para a gente tirar alguma saliência que possa ter ficado. Aplica outra camada dessa massinha fazendo os mesmos movimentos. Espera secar novamente, mais 24 horas, e passa outra lixa bem fininha para que a gente não deixe nenhum relevo muito alto nessa parede. Relevos bem baixinhos são interessantes, que lembram o concreto natural, mas a ideia não é a gente ter relevos grandes não, por isso é aplicada essa lixa bem fininha. Hoje é o segundo dia da aplicação da textura. Ontem ele passou a massa na parede inteira, esperou secar. Hoje ele está passando a segunda mão da massa. Então essa parte aqui que está mais molhada, mais manchada, é onde já passou, e ali onde está sequinho é a massa de ontem. Dependendo da forma que passa, o desenho pode ficar mais marcado ou menos marcado. Não é isso, Léo? Isso mesmo. Aqui a gente não quis muito marcado, esse tom de cinza ele também não mostra tanto o desenho, assim, as manchas. Aqui a gente pode ver, ó, que já tá seco. Mas a ideia aqui é que fosse um cinzinha mais suave, mas mais discreto mesmo. E depois que isso está sequinho, a gente precisa aplicar um impermeabilizante. Tcharam! Isso aqui, olha só, impermeabilizante acrílico. Ele vem dessa forma, parece um leite, é bem ralinho e ele é aplicado com um rolinho de espuma. Ele é totalmente incolor e fosco, ou seja, não altera em nada o resultado final. Quando a gente tem paredes assim, uma ao lado da outra, o ideal é que seja feita uma parede aqui, pula essa, faz essa, pula essa e faz essa. Por quê? Até que a massinha seque, porque na hora de passar a desempenadeira,
Nessa aqui, chegando bem na pontinha, pode estragar a textura da parede que já está pronta do lado. Então, o melhor é esperar a parede secar para depois fazer a parede adjacente. Como eu disse, a da Capo ela também tem essa textura para ser aplicada em pisos. Eu ainda não utilizei, mas já estou doida para utilizar, porque eu tenho certeza que o efeito deve ser lindo, igual ao da parede. E tem uma novidade que eles estão lançando agora, eu já enchi a boca de água de vontade de utilizar essa textura, que é a textura com efeito As Corten, a textura Corten. Que arquiteto nesse mundo que não é apaixonado por As Corten, levanta a mão, que eu quero saber, porque por aqui é paixão absoluta. Existem também outras texturas no mercado, mas normalmente são tintas, são pinturas que lembram o efeito Corten. Essa textura da Capo não, ela é feita com minério mesmo. Então é como se a gente aplicasse o minério na parede, e esse minério ele vai sofrendo essa ação, esse ferrugem ao longo do tempo. É muito bacana, é muito real. Eu recebi fotos de um teste que eles estão fazendo numa casa grande aqui em Belo Horizonte e já tem um projeto em desenvolvimento que já está doido para receber essa textura de efeito Corten. Então estou deixando aqui a dica, pesquisem mais, entrem no site da Capo, se quiserem mais informações eu também posso buscar junto ao fornecedor para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem que eu respondo aqui nos comentários. Se você amou a minha escolha para essa parede, se você amou a textura da Capo e se você está amando esse novo espaço que está se formando, fica atento porque ainda tem muita coisa desse Mãos à Obra para eu mostrar. Se gostou desse vídeo, se está curioso pelos próximos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.